Fala, abençoado! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu sou a Tia Pri, para você que não me conhece. Eu sou professora de Biologia e preparei esse canal aqui para postar alguns assuntos que são trabalhados com a molecada do ensino médio. E eu trouxe mais uma aula para você que está ligado aqui no meu canal. Bora lá então começar, porque a aula de hoje é sobre o sistema respiratório. Mas, se você ainda não assistiu a videoaula que eu preparei sobre respiração, vai lá, assiste, porque essa aula é uma continuação da aula anterior em que eu falei sobre os tipos de respiração, o que é a respiração, para que serve a respiração. Nessa aula de hoje, eu vou falar para você sobre um tipo de respiração, que é a respiração pulmonar. Mais especificamente, o sistema respiratório humano, lembrando que a nossa respiração é pulmonar. Vamos então aprofundar um pouco sobre esse assunto. Bora lá começar comigo. Mas antes, eu quero te lembrar uma coisa, meu querido. Se você ainda não se inscreveu no canal da Tia Pri, se inscreve. E se você gostou dessa aula e das outras, compartilha com seu coleguinha, beleza? Fica aí o meu pedido especial para você. Bora lá conversar então. Segue aqui comigo, olha só o esquema que eu preparei para você. Tira um xerox com o seu olho biônico e segue comigo na explicação. O que nós vamos começar aqui relembrando? O que é a respiração? Você lembra? A respiração é um processo através do qual nós vamos fazer o seguinte, nós e os outros animais aí. Nós vamos retirar do ambiente o gás oxigênio e mandar ele para dentro do corpo. E vamos expulsar de dentro do nosso corpo o gás carbônico, que foi produzido pela respiração da célula, ok? Mas quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório humano? Quem são eles e como cada um trabalha? Acompanhe aqui comigo, ó. Primeiro, o que você tem? Você tem a entrada, ou seja, a inspiração do ar. E a inspiração do ar ocorre através do nariz, de preferência, meu querido, através de um orifício chamado narina. Então, pelas narinas ocorre o quê? A entrada do gás oxigênio. Uma vez entrando, aonde esse oxigênio vai parar? Esse gás oxigênio ele vai passar pela cavidade nasal, ó, seguindo a ordem, o trajeto que o gás passa até chegar nos finalmente, beleza? Então, passando pela narina, ele vai cair na cavidade nasal. E por que é importante você respirar pelo nariz? Porque na cavidade nasal existem pelos e muco, aquela melequinha, sabe, o famoso ranho? Então, esse cara aí, ele tem uma função. Os pelos e o muco, eles vão funcionar como filtros para limpar, para purificar esse ar que você está inspirando. Lembrando o quê? Que o ar que a gente respira, ele é cheio de sujeira, partículas em suspensão, além de ter o quê? Micro-organismos. Acontece que quando você respira, você inspira pelo nariz, o que vai acontecer? Aqui na cavidade nasal, você já vai ter o quê? O bloqueio de toda essa sujeira mais grossa, beleza? Aí continua. Passou pela cavidade nasal, purificou, deu uma limpadinha, deu uma aquecida nesse ar, certo? Coisa que não acontece quando você, respira pela boca, beleza? Então evita isso daí. Aí esse ar ele vai ser direcionado para onde? Para faringe. A faringe é lá o fundo da sua... Sabe quando você abre a boca e você enxerga lá o fundão? Então, o fundo da goela é a faringe. Esse cara aí, esse órgão aí, ele faz parte de dois sistemas. O sistema digestório, tá? E o sistema respiratório. Pelo sistema digestório, a faringe ela vai enviar o alimento para o esôfago. Mas, como estamos falando no sistema respiratório, a faringe vai enviar esse ar que você está inspirando para a laringe, ok? Então segue. Saiu da faringe, você vai enviar o ar para a laringe, perfeito. Chegando na laringe, olha o que vai acontecer. A laringe ela tem uma aberturazinha, uma válvula, que ela vai se levantar e vai fechar. Levantar e abaixar. Quando ela levanta,
A laringe vai permitir a passagem do gás oxigênio que está entrando e vai permitir a saída do gás carbônico que o seu corpo produziu, ok? Mas quando você estiver engolindo o alimento, engolindo água, essa válvulazinha que se chama epiglote, tá? Ela vai se fechar para evitar o quê? A entrada de alimento, de água para o buraco errado. E quando isso acontece, você tem um movimento involuntário muito brusco, muito rápido. Você começa o quê? A tossir para expulsar essa partícula que foi parar no buraco errado, beleza? Quando você dá sorte, meu querido, porque tem situação que o cara acaba, ó, indo para Jesus, ele acaba morrendo, certo? Porque obstrui a passagem do ar, morre asfixiado, beleza? Continua aqui comigo. E aí o que você tem? O ar entrou o quê? Na laringe. A laringe ela vai direcionar o ar para um tubo chamado traqueia. A traqueia você sente ela. É esse tubão aqui que você sente quando toca o pescoço. Esse anel em formato de C, tá? É a traqueia, ok? Acontece que esse anel, né, que forma a traqueia, é de cartilagem. E essa estrutura está presente nesse órgão para manter esse tubo que conduz o ar, tá? Aberto, ok? Mas como que é a traqueia? Por dentro, revestindo ela internamente, a gente vai ter também pelinhos, cílios, né? E muco, uma melequinha, que vai fazer o quê? Continuar filtrando esse ar que você inspirou, para que ele chegue limpinho lá nos seus pulmões, ok? E aí, quando alguma sujeira fica preso nele, o que acontece? Esses pelinhos da traqueia começam a empurrar, né, essa sujeira junto com a secreção, e aí você vai cuspir ou você vai engolir, não interessa o que você vai fazer com essa coisa aí, mas o importante é que está saindo da via respiratória. Continua. Aí eu tenho o seguinte, a traqueia, ela continua e ela se bifurca, ok? Essa bifurcação aqui é um outro tubão que continua conduzindo o ar. Quem que é esse cara? São os brônquios. Acontece que os brônquios, ó, ele bifurca, é uma bifurcação da traqueia e penetra onde? No pulmão, beleza? E os brônquios, eles têm o quê? A mesma estrutura da traqueia, ou seja, os anéis de cartilagem para manter esse tubão aberto, beleza? Aí o que eu tenho aqui? A bifurcação, ou seja, a formação do meu brônquio, que penetra nesse órgão aqui, que é quem? Os pulmões. Você tem o pulmão direito, o pulmão esquerdo. Dentro dos pulmões, esse brônquio, ele vai se ramificando, tá? Em tubos mais finos e menores, que continuam conduzindo o ar. Esses tubos menores nós chamamos de bronquíolos. E na extremidade dele, na pontinha, nós temos os alvéolos pulmonares. É lá nos alvéolos pulmonares, que parece um monte de cachinho de uva, é no interior dos alvéolos pulmonares que ocorre o processo chamado hematose, ou seja, as trocas gasosas. Então, nós temos aqui a hematose pulmonar, beleza? Tá, e o que vai acontecer? Perceba o seguinte, esse gás oxigênio que entrou, tá? Ele vai lá preencher o espaço do alvéolo, que é como se fosse uma bolsinha que vai se encher de ar, certo? Mas esse oxigênio, ele precisa sair do alvéolo e ir para a circulação sanguínea. Então, o que nós temos? Nós temos que os alvéolos, eles são assim contornados, né? Externamente dele assim, ó, a gente tem o quê? Vasos sanguíneos, que são os capilares, os vasos mais finos que existem. E aí, veja bem, o meu alvéolo pulmonar, ele é delimitado, ele é formado, envolvido, né, por uma camada de células muito fina. Tá aqui, ó, esse epitélio aqui de revestimento. E o capilar sanguíneo, ele também é assim. É um vaso que é delimitado por uma camada de células. E para que isso? Para facilitar o transporte desses gases. Por quê? O gás oxigênio que está dentro dos alvéolos, ele vai atravessar, ó, atravessa essa camada de células que reveste o alvéolo, atravessa essa camada de células que reveste o capilar e ele cai no sangue. Uma vez no sangue, o gás oxigênio, ele vai entrar
numa célula sanguínea, que é quem? A hemácia, o famoso glóbulo vermelho ou célula vermelha, como a gente costuma ouvir falar. Dentro da hemácia existe o que? Uma proteína que se chama hemoglobina. E aí o que vai acontecer? Esse gás oxigênio, ele vai se ligar com a hemoglobina e vai formar um complexo chamado oxihemoglobina. Dessa forma, o gás oxigênio vai ser transportado para todas as células do nosso corpo, beleza? Só tem um porém. O porém é o seguinte, essa ligação química aqui, ela é instável. Então, o que acontece? Quando você está num ambiente fechado, por exemplo, a garagem de casa, ou quando, por exemplo, você está dentro do carro, a gente muito assiste filmes em que o cara quer matar o outro asfixiado, né? O que está acontecendo? O cara pega o escapamento do carro, aquela fumaça que sai, injeta dentro do carro e mantém uma pessoa ali presa. Perfeito. Outra situação, quando começa a pegar fogo, fumaça, essas coisas aí, ó, fumaça, o escapamento do carro, nessa fumaça que está saindo, está liberando o quê? Um gás que é tóxico, que é quem, né? O monóxido de carbono, o CO. Esse monóxido de carbono, quando você começa a inspirar ele vai entrar. Ele vai fazer o mesmo caminho que o gás oxigênio faz. Só que quando chega aqui, ele entra, ele vai aonde? Na hemácia. E aí ele vai roubar o lugar do gás oxigênio. Ele vai se ligar com a hemoglobina e vai formar um composto chamado carboxihemoglobina. Essa ligação ela é mais estável. E aí o que acontece? Como está roubando o lugar do oxigênio, porque é o monóxido de carbono que está entrando, a pessoa para de receber oxigênio. Vai parando de receber oxigênio e aí o cara morre asfixiado. Se ele não for socorrido, ele vai para Jesus, meu filho. É isso que está acontecendo. Por isso que é importante evitar ficar nesses ambientes fechados aí, para evitar que o seu oxigênio deixe de entrar, beleza? E o que está acontecendo com o gás carbônico? Você está lembrado que quando o gás oxigênio entra, chegou aqui, chegou e entrou na hemácia, a hemácia vai transportar o seu oxigênio para o corpo. Ele vai entrar na célula, participar da respiração celular. Como produto final desse processo, que é a respiração celular, é produzido um resíduo carbônico. Quem? O gás carbônico. Esse gás carbônico precisa sair do nosso corpo. Então ele vai sair da célula, cair aonde? No sangue. Só que uma vez no sangue, esse gás carbônico ele vai ser transportado de 3 maneiras diferentes. Uma maneira é sendo transportado diretamente pela parte líquida do sangue, que é chamada plasma, beleza? Aí 7% mais ou menos do sangue, 7% do gás carbônico vai ser transportado diretamente na parte líquida do sangue, perfeito. Cerca de 23% do gás carbônico, ele vai ser transportado de que forma, meu lindão? Da seguinte maneira, o gás carbônico que está aqui nas células do seu corpo, ele vai entrar na sua circulação e aí ele vai entrar na hemácia. Dentro da hemácia, ele vai se associar com quem? Com a hemoglobina, sim, também, tá? E aí, quando isso acontece, o gás carbônico associado à hemoglobina, que é a proteína que está dentro da hemácia, tá? Vai formar esse complexo chamado carbohemoglobina e vai ser levado até lá o pulmão, ok? Mas a maior parte do gás carbônico, ele é transportado de que forma? Ele vai reagir, ele vai entrar, cai no sangue, entra na hemácia, certo? Bonitinho, tá aqui sossegadinho. Só que daí dentro da hemácia, esse gás carbônico ele vai reagir com a água presente na hemácia. E vai formar isso daqui, O gás carbônico, ele vai reagir com a água presente na célula sanguínea, que é a hemácia, e vai produzir um ácido chamado ácido carbônico. Perfeito? Essa reação aqui, ela vai acontecer devido à presença de uma enzima chamada anidrase carbônica, que está dentro da hemácia. Sossegadinho? Só que o que vai acontecer com esse ácido carbônico? Ele vai se dissociar, vai se quebrar e vai se transformar no quê? Em íons próton
e íons o quê? Bicarbonato. Aqui, ó. Então, o que acontece? Esse meu ácido carbônico, ele se dissocia, tá? Em íons próton e íons bicarbonato. O íons bicarbonato, ele é enviado para o sangue, então ele vai para o plasma, ok? Para que isso? Para controlar, regular, manter o pH do nosso sangue, manter uma certa acidez do nosso sangue. E aí, ele vai ser transportado dessa forma até chegar aqui nos pulmões. E quando chega nos pulmões, todo esse gás carbônico, ele vai sair, ó. O gás carbônico que foi transportado diretamente pelo plasma, vai, ó, só sair, entrar no alvéolo e, ó, vazar, certo? Esse gás carbônico que está associado com a hemoglobina, ele vai se desgrudar, certo? Vai sair, vazar, porque ele precisa dar lugar para quem? Para o oxigênio que está entrando. Perfeito. Mas e esse gás carbônico que reagiu com a água presente lá dentro da hemácia? Olha o que vai acontecer. Vai acontecer o caminho invertido. Por quê? Quando chega aqui nos alvéolos, aqui nos pulmões, os íons hidrogênio vão reagir com esse bicarbonato, vai formar o ácido carbônico, nós estamos voltando, ó. Vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele vai se quebrar em gás carbônico e água. E aí esse gás carbônico, ele vai sair, dar um vazare, ok? Mas por que é importante eu saber isso daqui, tá? Porque a maior parte do gás carbônico, ele é transportado dessa forma, ok? Para manter o quê? O pH do nosso sangue. Mas, atente-se para um detalhe. Quando você está fazendo atividade física, né? Que você está se exercitando, você já reparou que a sua frequência respiratória, ela aumenta? Você já reparou que a tua frequência cardíaca aumenta? Você já percebeu? Tá. E quando, por exemplo, você quer brincar de prender a respiração? Você já percebeu que você consegue ficar com a respiração presa por algum tempinho, mas de forma involuntária, sem você querer? Você recupera o fôlego e continua respirando? Por que isso acontece? Veja bem. Primeira situação, uma coisa completa a outra, tá? Na realidade, os motivos são os mesmos. Então, o que vai acontecer? Quando você está em atividade física ou fazendo qualquer coisa que é acima do teu normal, né? Você está aumentando a sua frequência respiratória de modo que você percebe que você está meio ofegante, né? Então, o que está acontecendo? Ó, quando a atividade física é intensa, o seu corpo está precisando de mais gás oxigênio. Para garantir que esse oxigênio vai ser transportado, teu coração começa a bater mais rápido. Sossegadinho? Então vai bombear, o sangue vai ser bombeado por esse coração. Esse gás oxigênio, ele vai ser o quê? Transportado para o vosso corpinho. Sossegadinho. Uma vez na célula, esse oxigênio participa da respiração celular. Produz energia? Sim, que é o que a gente precisa. Mas produz o que também, fi? Gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai fazer o que, abençoado? Ele vai sair e vai para o sangue. E aí vai acontecer, ó, esse paranauê, essa parada louca de sucesso aqui. Resumo da ópera. Quanto maior a quantidade de gás carbônico que você está liberando, mais ácido vai ficando no teu sangue. E aí qual é o resultado disso? Quando esse sangue que está com pH diferente, está com pH ácido, acima do normal, está passeando pelo corpo, as células nervosas começam a perceber isso. Ó que lindo, ó que maravilhoso é o trabalhar junto dos sistemas, ok? O teu sistema nervoso, as células nervosas vão perceber que o pH do sangue tá loucão. E aí, uma região do teu cérebro chamada bulbo vai entrar em ação. Por quê? Esse bulbo, ele controla o funcionamento dos órgãos vitais. Ele manda os impulsos nervosos ali para o cara funcionar sem você ter controle de nada, ok? Sem a tua vontade. Mas aí o que acontece? Quando passou o sangue e o sistema nervoso percebeu que o pH está diferente, o bulbo vai fazer o quê? O bulbo vai mandar impulsos nervosos para que o seu sistema respiratório comece a trabalhar mais rápido. Para quê? A tua frequência respiratória aumenta. Por quê? Para você acelerar essa saída desse gás carbônico do teu sangue, para que o teu sangue não fique ácido. Porque se o sangue fica ácido, as coisas lá dentro do corpo começam tudo a derreter, vamos falar assim, para ficar no geralzão e você entender. Sossegadinho?
Quando você prende a respiração, é a mesma coisa. Por quê? Porque você não está permitindo que o gás carbônico saia do corpo. Então você está fazendo com que ele se acumule dentro do seu sangue, tá? Ó, fazendo o pH se alterar. Mesma coisa. O bulbo responde e manda o sinal para o teu sistema respiratório, te obriga o quê? A começar a respirar para você fazer o quê? Para você mandar para fora, para você expirar esse gás carbônico que é prejudicial, não pode ficar dentro de você. Sossegadinho? E já que a gente está falando do quê? De respiração, entrada e saída, né, de ar, como que é esse movimento dentro do nosso corpo? Quem que participa? Espera aí que eu vou te mostrar rapidão. Ó aqui, meu querido, vou continuar aqui mostrando para você como que é o que? Essa movimentação, né? Essa mecânica da respiração. Bate só os olhos, ó, no esquema que eu fiz. Tira um xerox com seus olhos biônicos e vamos continuar. Explicar isso aqui vai ser fácil para você entender, porque é algo que a gente percebe. Ó que bonito que é, ó que lindo que é, ó. Quando a gente está falando na movimentação desse sistema respiratório, ou seja, na entrada, na saída do ar, na inspiração, a entrada do ar e na expiração, a saída do ar, são todos movimentos que a gente consegue observar. Mas note o seguinte, para que isso aconteça, dois músculos do seu corpo estão participando. Um músculo é o diafragma, o outro músculo são os músculos intercostais. O diafragma, ele fica bem na região de divisória, né, do abdômen com o tórax. Ele é um músculo presente nos animais, ou melhor dizendo, nos mamíferos, ok? De modo que, se você abre o corpo do indivíduo, você vai ver que existe o que? Esse músculo chamado diafragma que separa o tórax do abdômen, tá? Além de fazer isso, esse músculo ele participa desses movimentos respiratórios, da inspiração e da expiração. E os músculos intercostais são os músculos que ficam entre as costelas, né? Esses ossos aqui que ficam aqui perto do seu peitoral. Então vai lá. Esses músculos se chamam músculos entre as costelas, por isso músculos intercostais. O que acontece durante o movimento de inspiração? Quando você manda o ar para dentro, você inspira, tá? O diafragma, ele contrai e ele abaixa. Abaixou, e aí o que ele vai fazer? O nosso pulmão, ele é revestido por um tecido chamado pleura. Acontece que a pleura, ela está apoiada no diafragma. Então, quando esse diafragma, ele contrai e abaixa, a pleura acompanha esse movimento. Então, estica o pulmão para baixo. Mas também essa pleura, ela está em contato com quem? Com esses músculos intercostais, ok? Tudo isso aqui nessa região que a gente chama de caixa torácica. Perfeito. Então, quando ocorre a inspiração, o que o músculo intercostal vai fazer? Ó, ele também vai se contrair, mas quando ele se contrai, ele se levanta, tá? E aí a pleura vai acompanhar esse movimento. Então, veja o que acontece. Você tem o aumento, tá bom? Ó, o aumento do volume aqui dentro do seu pulmão. Aumenta essa caixa torácica. E aí, o ar aqui dentro, a pressão do ar aqui dentro, ela é menor. E o que vai acontecer? Como a pressão atmosférica é maior, do maior para o menor, esse ar vai conseguir entrar. Entrou o gás oxigênio, ocorreu o quê? A hematose. E aí o gás carbônico precisa sair. Para esse gás carbônico sair, eu preciso que esses músculos que estavam contraídos relaxem. Então, quando eles se relaxam, quando o diafragma relaxa e quando os músculos intercostais relaxam, o que vai acontecer? O diafragma, quando relaxa, ele sobe. Os músculos intercostais, quando relaxam, ele desce. Então, eles vão apertar a caixa torácica, vai diminuir o volume aqui dentro e com essa diminuição, esse ar ele vai ser expulso e vai ser enviado para fora. Pronto, eu fiz o quê? Eu fiz a retirada do gás carbônico de dentro dos meus pulmões. E é isso, minha gente. Eu espero que você tenha entendido, porque a ideia aqui da nossa brincadeira, ou melhor, da minha brincadeira com você, é explicar de forma resumida,
objetiva, mas mostrando para você as informações que são importantes e que são cobradas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e te espero na próxima videoaula. Então, se inscreve para você receber o quê? Os avisos de quando essas aulas começarem a aparecer aí para você. Beijos, abraços e fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.